Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso, hoje falando sobre artigo definido. Sendo muito honesto com vocês, na minha opinião, esse é um dos assuntos mais delicados da língua inglesa. Por quê? Porque ele é cheio de regras, porque a gente precisa entender as regras para ver como é que funciona. Tá? Então vamos lá. O artigo definido the é usado antes de um substantivo, já conhecido pelo ouvinte ou leitor. Significa o a, os as. Mas em inglês ele é invariável em gênero e número, ao contrário do que acontece no português. Exemplos: the boy, o menino; the boys, os meninos; the girl, a menina; the girls, as meninas. Viram? O mesmo artigo the para substantivos no masculino e no feminino, para substantivos no singular e no plural. Ele não varia. Em inglês, claro. Quando utilizar o artigo definido? 1. Substantivos mencionados anteriormente, já definidos pelo locutor. He wrote some letters and postcards. The letters were to his girlfriend. Ele escreveu algumas cartas e cartões postais. As cartas eram para a namorada dele. Reparem, quando eu falo das cartas pela segunda vez, eu uso o artigo definido. 2. Antissubstantivos únicos em sua espécie. The sun, the moon, the sky, the planet Earth, the universe. Então a gente vai usar esse número 2 bem decoradinha, né, galera? 3. Antes das palavras sky, céu; capital, capital, cidade; environment, ambiente ou meio ambiente; world, mundo. E aí a gente tem floor e ground. Floor e ground têm as mesmas traduções: chão, piso ou andar. Floor é inglês americano, ground é inglês britânico. Agora, uma coisa interessantíssima. Tem situações que só serve um, não serve o outro. Por exemplo, quem mora em prédio costuma ter um playground, aquele andar da diversão, né? Quem pratica dança tem o dance floor, pista de dança. Nunca vi ninguém falando dance ground ou play floor, né? É interessante. Então, olhem o exemplo. We must do something to preserve the environment. Nós devemos fazer alguma coisa para preservar o meio ambiente. 4. Antinomes geográficos de rios, mares, canais, oceanos, polos, desertos, golfos, grupos de ilhas e cadeias de montanhas. The Amazonas River, the Pacific Ocean, the English Channel, the North Pole, the Sahara, the Gulf of Mexico, the Bahamas, the Alps, e etc. 5. Toda vez que você tiver o artigo definido na frente de um adjetivo sozinho, sim, o adjetivo não pode ter substantivo do lado, você vai se referir a uma categoria inteira. Por exemplo, the poor, os pobres; the powerful, os poderosos; the good, os bons; the bad, os maus. E aí essa pergunta que eu sei que todo mundo faz: como é que eu diria, por exemplo, o homem poderoso, a mulher pobre? Aí sim você vai colocar o substantivo. The powerful man helped the poor woman. O homem poderoso ajudou a mulher pobre. Então, toda vez que a gente tiver o artigo mais o adjetivo sozinho, ele vai funcionar como substantivo no plural. Tá? Cuidado, galera. 6. Antinomes compostos de países: the United Kingdom, the United States, the United Arab Emirates,
the Dominican Republic, the Netherlands, os Países Baixos. Agora, PS. Não se usem nomes de países compostos, formados por pontos cardeais ou pelo adjetivo new. She lives in South Africa. South, sul, é um ponto cardeal, então não tem o the, ó. Ela mora na África do Sul. There are 2 new cases of coronavirus in New Zealand. Aqui, ó, new, sem o artigo. Há 2 novos casos de coronavírus na Nova Zelândia. Tá? Cuidado. 7. Com nomes próprios para indicar a família toda ou especificar a pessoa sobre a qual se fala. Aqui é bem interessante, né, gente? Você sabe usar essa regra mesmo sem perceber. Há vários anos, uma família amarela faz parte da televisão. The Simpsons. A família Simpson. Eu, quando moleque, me amarrava num desenho chamado The Flintstones. A família Flintstone. The Martins went to the restaurant they like. A família Martins foi ao restaurante que eles gostam. The Kennedys are a famous family. Regra IPC a número 8. Antinomes de instrumentos musicais, ritmos e danças. John plays the piano very well. That girl who is playing the clarinet is Martha's sister. Mary likes the saxophone. Gente, é obrigatório o anti-instrumento musical, ok? Em português a gente não usa. Com nomes de jornais. The Economist, The New York Times, The Washington Post. Com a maioria dos nomes de edifícios. The Capitol, The Empire State, The Louvre, The Kremlin, The Taj Mahal, The Vatican. Exceção. Buckingham Palace e todos os edifícios com a palavra Hall. Carnegie Hall, Lily Hall. Léo, como é que eu vou saber? Bem, essa regra aqui, assim como a regra número 11, são regras que você precisa de um texto para saber que está falando de um edifício ou que está falando de um cinema, né? Por exemplo, eu não sei o nome de nenhum cinema na cidade de Curitiba, no Brasil. Como é que eu vou saber dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Então, eles precisam dar uma referência textual para a gente poder identificar a regra 10 e a regra 11. Regra 11. Eu usarei o artigo definido de antinomes de cinemas, teatros, hotéis, restaurantes, clubes, museus, bibliotecas e galerias de arte. There is a foreign film festival at the Paramount. Essa é fácil, eu conheço o Paramount. Agora, I saw Barbra Streisand at the Palladium in 1975. E eu não sei que o Palladium é um espaço, é um show, né? Então, teria que ter uma referência. 12. Gente, só existe superlativo se houver artigo definido. Esta é uma regra da qual vocês não podem se esquecer, por favor, tá? Só existe superlativo se houver artigo definido. Então vamos lá. Helen is the best teacher I've ever had. Ellen é a melhor professora que eu já tive. Onde está o superlativo? Best. Por isso, the best. This is the most difficult topic in English. Eu concordo. Este é o tópico mais difícil em inglês. Onde está o superlativo? No most. Por isso, a gente usa o the na frente. Com um grau comparativo, para indicar que duas coisas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Como é que funciona essa regra? A gente pega o artigo comparativo, uma vírgula, outro artigo, outro comparativo. The more she gets, the more she wants. Quanto mais ela consegue, mais ela quer. The more I study philosophy, the more I understand it. Quanto mais eu estudo filosofia, mais eu a compreendo. Filosofia é fantástica, né, gente? Eu sei, tem quem não goste, mas eu acho muito legal. Viram? É fácil. Com numerais ordinais. This is the first time she comes to Brazil. Esta é a primeira vez que ela vem ao Brasil. Com televisão é um negócio bem legal.
É igual ao português. Quando você fala do aparelho, você usa o artigo. Quando você fala da programação, você não usa o artigo. Please, turn up the TV. Por favor, aumente a televisão. Eu estou pedindo para você fazer o quê? Aumentar o volume do aparelho. I often see TV at night and at the weekend. Eu frequentemente vejo TV à noite e no final de semana. Eu não estou falando do aparelho, eu estou falando da programação. Então, quando eu falo do aparelho, eu uso o artigo. Quando eu falo da programação, eu não uso o artigo. E, gente, igualzinho ao português, tá? Sem tirar nem pôr. 16. Anti-espécies de animais no singular. The dog is the pet people like the most. I prefer cats instead. O cachorro é o animal de estimação de que as pessoas mais gostam. Eu, do contrário, prefiro os gatos. Gatos são mais independentes. Né? Eu sei que há quem não goste, mas amo os bichanos. São independentes, carinhosos, mas também fogem de vez em quando, né, gente? Isso que é legal, né? Enfim, mas gosto muito de cachorro também, tá? Prefiro os gatos. Antes de mountain, lake, lagoon ou mount, ou seja, antes de montanha, lago, lagoa ou monte, desde que a gente não diga o que é. Então observe aqui, ó, the Titicaca. Eu não falei o que o Titicaca é. Agora, se eu disser Lake Titicaca, o artigo some. Naquela série Married with Children, Eu, a Patroa e as Crianças, se não me engano esse é o título, eles falam Titicaca num episódio, é muito engraçado. Porque é uma pronúncia engraçada, né, gente? Até no inglês eles riem. The Everest. Eu não falei o que o Monte Everest é, eu só falei Everest. Agora, Mount Everest. Quando eu falo monte, o artigo some. Senhores, são só essas regras? Não. Mas para os concursos militares, essas são as regras que a gente tem observado. Então nós acabamos de ver 17 regras de quando usar o artigo. No próximo vídeo, nós falaremos de 8 regras de quando não usar o artigo. Havia uma novela que dizia haram, pecado. Então a gente vai ver os harams do artigo definido. Quando não se pode, quando não se usa. Ok? Então até o próximo vídeo, quando falaremos de quando não usar o artigo definido. Até, galera!